Esse é o ponto. Se você quiser outra forma de atendimento, ou você abre a tua empresa e monta do seu jeito, ou você vai procurar uma empresa que tem esse tipo de formato. Porque aqui a gente não tem. Aqui a empresa é minha e eu faço as regras do jeito que eu quiser. Não se esqueçam dessa. As regras são suas. Tá aí, nós estamos só no primeiro cliente, já estou desabafando. Mas as regras são suas e não de quem está contratando você. Óbvio que você tem que fazer o melhor atendimento possível. Mas você criou a sua empresa para ser sua, do seu jeito, da sua forma. E não simplesmente do que o cliente pedir. Beleza? E aí talvez você chegue e fale agora. Beleza, Ricota. Beleza. Mas e se eu tenho clientes tóxicos agora? O que eu faço, tá? Então, se você tem clientes tóxicos agora, a ideia é que você faça um tratamento. Primeiro, busque fazer o máximo de alinhamentos. Então, normalmente é comercial com o cliente. Então, quem fechou tende a ter mais poder de fazer alinhamento com os clientes e buscando, tá? Vamos dizer assim, buscando uma linha razoável. Então, por exemplo, se você está tendo reclamação da equipe de falar, pô, o cliente chega mó hostil na reunião. Próxima reunião, você entra na reunião. E eu já tive que fazer esse tipo de abordagem, de entrar em reunião, o cliente foi hostil, a gente fala assim, olha pessoal, com licença, fulano de tal, eu vou pedir para minha equipe sair da reunião, a reunião técnica está encerrada e eu quero continuar essa conversa contigo. Como assim? A reunião está encerrada? Não. Pessoal, vocês podem desligar aqui, desconectar, que eu vou ter um alinhamento com fulano de tal. Aí você chega e fala, olha, fulano de tal, a forma com que você está tratando a equipe aqui não está dentro do padrão aceitável do nosso trabalho e de um padrão profissional. Então eu gostaria que você mantivesse um padrão profissional. A pessoa pode começar, como assim? Você está falando que o meu jeito é errado? A pessoa pode começar a falar, pô, caralho, vocês são uma agência de merda. Fala que, cara, se você vai usar esse tipo de coisa, nossa reunião também está encerrada. Então você não sabe trabalhar profissionalmente com as pessoas. Se você for falar palavrão, se você for ofender minha equipe, a gente vai romper de forma motivada. Isso aqui é uma reunião comercial de negócio e você tem que manter um nível aceitável. Se você não for manter um nível aceitável, indica uma pessoa que vai poder ter esse nível aceitável dentro da sua empresa. Do contrário, se eu tiver uma nova reclamação da minha equipe, a gente vai partir para um rompimento motivado e vai ter incidência de multa para o seu lado. Ah, quero ver você me botar multa então. Você fala, ó, fica tranquilo. Se tiver novamente esse tipo de incidência, a gente vai fazer esse formato de rescisão motivado. E faça! Entra com o processo, grava a ligação e fala da forma hostil. Fala, olha, existe um padrão mínimo aceitável. Ninguém está aqui para ser humilhado. E ganhando ou não a multa, o grande ponto é a mensagem para o time. Beleza? Se você tiver um bom jurídico, com certeza você ganha ali de forma motivada. Óbvio que você tem que ter uma formação boa de provas. Do contrário, o mínimo que você tem que fazer é romper o contrato com aquela empresa. O mínimo. Porque você dá um recado para o seu time e falar que isso não é aceitável. Você não concorda e o time começa a falar, pô, peraí, estão pensando em mim também. Beleza? Eu acho que essa é a linha, tá? Então você busca a linha do razoável. Caso não atinjam um formato adequado, busque o rompimento contratual ou então a não renovação do contrato. Então, acho adequado. Eu acho que essa segunda parte, a não renovação do contrato, tem que ser mencionado, tá? Tem que ser mencionado porque às vezes você precisa da grana. A gente não pode ser hipócrita também. Pô, tem conta para pagar, tem funcionário para pagar e tudo mais. Então, o que você vai fazer é manter um nível de tolerância, tá? Até adequar isso com o próprio time ou com você mesmo e falar, pô, na hora que for para renovar, não vou renovar com os caras. Ah, chegou a época de renovação, você fala, olha, tá encerrando o nosso contrato no dia tal, a agência aqui, a agência mestre, não vai colocar uma proposta de renovação na mesa. A gente entende que o formato que está sendo o nosso relacionamento não está sendo produtivo para os dois lados, então a gente já está sinalizando que não daremos continuidade ao trabalho a partir do dia tal. Fim de papo, tá? Só um cuidado que eu gosto de colocar. Não confundam, é importante a gente não confundir as pessoas que são agressivas, eu acho que eu coloquei aqui, ó, são abusivas com o time, com clientes que cobram. Cobrança é importante, tá? Quando a gente fala de cliente cobrar a agência, cobrar os profissionais, é o certo. Olha, eu estou investindo na agência, eu preciso de resultado. Isso é uma cobrança. Olha, eu tô
sendo paciente com o trabalho de vocês, mas eu não tô vendo nenhum resultado. Agora, quando a pessoa também vê que está investindo dinheiro, pô, fizeram um erro nas minhas campanhas, gastaram muito mais grana, não espere que a pessoa vai ser um amorzinho. Ai, fica tranquilo, pessoal, tá tudo bem, gastou 15 mil reais a mais, mas o que são 15 mil reais, né? Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Não é assim. Então, as pessoas têm que levar em consideração que as empresas, pessoas estão fazendo investimentos e que com os investimentos vêm consequências e existem expectativas. O que é importante é em um tom profissional? É em um tom profissional, então tem que ser aceito pela equipe. Ah, não gosto porque o cliente fica me cobrando toda hora de resultado. Uma coisa é cobrar de resultado, outra coisa é ser abusivo. Tá? Então, toma bastante cuidado. Eu acho que nem todos os tipos de cobranças são abusivas, mas a gente sabe identificar quando a pessoa passa do limite. Passou do limite, busca o alinhamento, busca a linha do razoável. Então busca o alinhamento, ó, esse tipo de palavreado não é legal, desse jeito você não extrai o melhor da equipe, é quase fazer um trabalho de coach, né? Olha, se você fala dessa forma não vai tirar mais resultado da equipe, não vai adiantar em nada. Se você fica a pé da vida e tudo mais, está frustrado, expor dessa forma não vai tirar o melhor, nem meu, nem do time e consequentemente nem seu. Então vamos tentar achar um meio termo. Tenta explicar com outras palavras, beleza? Então acho que essa é a linha do cliente tóxico, beleza? Então a gente fez uma imagenzinha lá do cliente tóxico, vou até colar aqui para vocês. Então o cliente tóxico tem essa cara aqui, ó. É para colocar para vocês, né? Do nosso post ali do Instagram, o cliente tóxico tem essa cara, é um cliente que não valoriza o trabalho da agência, é difícil de agradar, exige resultados rápidos e é abusivo com a equipe. Então vamos para o próximo nível de cliente. O cliente número 2, acho que eu coloquei assim, né? Número 2 é o cliente barganhador. Putz, esse barganhador. Quem é esse cliente barganhador? Esse cliente barganhador aqui, ele normalmente ele tá buscando, ele busca ao máximo exaurir a sua capacidade de ganhar dinheiro com o projeto. É aquela pessoa que esmaga as suas margens até além do limite, vou botar além do limite, e também vive pedindo para você fazer algo fora do escopo. Ele tá sempre ali pedindo um descontinho. Oh, e aí, cara, beleza? Então, ó, cara, adorei o seu preço, só tem um problema. Eu preciso que ele seja 15% mais barato. Você fala, oh, como assim, cara? 15% mais barato? Né? Ou ainda ele fala, seu preço tá ótimo, só que o seu concorrente está praticando a metade, dá para você fazer esse preço? É quase ali o cara que cobre ofertas, né? Quem aí já viu propagandas do dia a dia, né? Que traga aqui o panfleto da tal empresa que a gente cobre o preço deles. Pô, cara, como assim? Você consegue cobrir o preço de qualquer empresa? Consigo, se tiver no panfleto eu cubro. E esse cliente, o cuidado dele, o cuidado com ele é realmente problemático, porque o efeito que ele causa, até colocando como efeito aqui, ele mata a margem de lucro da agência e, consequentemente, você perde poder de decisão para o futuro, né? Porque aí você vai estar trabalhando o tempo inteiro por um projeto que não dá dinheiro para a empresa. Então quem não faz a conta, por exemplo, rapidamente aqui, fazendo o meu pitchzinho mínimo. Pô, Ricota, eu não consegui entrar no Agência da EX e ver a tua planilha de precificação. Lá dentro, tanto do Agência da EX quanto do Mestre Academy Pro, o Mestre Academy Pro fica dentro do curso Agência da EX. Tem uma planilha de precificação. Então eu coloco todo o meu escopo lá, tudo que eu vou entregar. E aí se alguém vem barganhar, chega esse possível cliente barganhador aqui, ele chega e fala assim, eu preciso de um desconto aí, consegue algum desconto pra mim? Pô, pra gente fechar tem que precisar de um valor. Eu olho a minha planilha de precificação. A hora que eu olho a minha planilha de precificação, eu vejo lá, pô, eu tenho uma margem de tanto de dinheiro. Aí eu uso a planilha de precificação e eu vejo lá na planilha de precificação o quanto que eu tenho de margem. E aí eu vou mudando a margem para saber se eu consigo dar esse desconto. De antemão eu não gosto de dar desconto, mas a gente sabe que a realidade é dura. Às vezes você precisa dar algum desconto para poder fechar. Só que eu sempre falo para o meu time comercial, você não pode praticar um valor que está abaixo da planilha.
Porque se você praticar o valor abaixo da planilha, sua agência não ganha dinheiro. Então trabalhar para poder pagar um projeto não vale a pena. Às vezes você está trabalhando com prejuízo. E eu tenho muitos alunos, tanto do Urgência 10x quanto do Agência 10x, que falam, pô, só essa aula de precificação resolveu a minha vida, porque eu estava pagando para trabalhar para um monte de cliente. Ele começa a colocar o escopo lá e ele fala, pô, eu deveria estar cobrando aqui 3 mil e está cobrando quanto? 2.200. Pronto, você está tomando prejuízo de 800 reais, colega. Pra que você está fazendo isso? Então você tem que saber dizer não para esse tipo de cliente. E se você ficou até aqui e ainda não deu o like no vídeo, aproveita aí para dar o like no vídeo. Valeu, até a próxima.